Olá, boa tarde. Tramitação de processos, audiências e atendimentos feitos pela internet. Essa proposta das unidades digitais que estão praticamente implantadas pela Justiça do Amapá. A ideia é dar mais celeridade e ampliar o atendimento jurisdicional. A implantação das unidades judiciais é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Caso do PowerPoint. Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, autoriza a defesa do ex-presidente Lula a utilizar mensagens atribuídas ao ex-procurador Deltan Dallagnol. As mensagens atribuídas ao ex-procurador foram obtidas por hackers que invadiram as contas de procuradores e do ex-juiz Sérgio Moro. Supremo Tribunal Federal julga em plenário virtual decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que prorrogou a suspensão dos despejos e remoções forçadas até junho deste ano. E ainda eleições 2022. Câmara dos Deputados passa a integrar o programa permanente de enfrentamento à desinformação da Justiça Eleitoral. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a utilizar mensagens atribuídas ao ex-procurador Deltan Dallagnol em recurso apresentado pelo ex-procurador no caso do PowerPoint. Dallagnol foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça a indenizar o ex-presidente. As mensagens atribuídas ao ex-procurador foram obtidas por hackers que invadiram as contas de procuradores e do ex-juiz Sérgio Moro. Nesses diálogos, Deltan Dallagnol diz a pessoas próximas a intenção de criar um fundo de recursos para pagar eventuais multas, caso seja condenado na justiça por causa de ações na Operação Lava Jato. A defesa do ex-presidente Lula alega que essas mensagens contêm provas de que Deltan já sabia que estava cometendo ilegalidades e que desde 2016 juntava dinheiro para pagar uma possível indenização ao ex-presidente. O Superior Tribunal de Justiça condenou Deltan Dallagnol a pagar indenização de R$ 75 mil a Lula. Os ministros concluíram que houve excesso na divulgação da denúncia contra o petista por meio de uma apresentação de PowerPoint e que o ex-procurador ofendeu a honra e a reputação do ex-presidente. Em seu despacho, Lewandowski destacou que já deferiu pedidos semelhantes ao do petista, como solicitações feitas pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Tribunal de Contas da União, pelo Superior Tribunal de Justiça, pela Receita Federal e pela Controladoria Geral da União. O ministro explicou que, quando se trata de documentos públicos, nada impede a extração de cópias por parte do reclamante. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar no plenário virtual a decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que prorrogou a suspensão dos despejos e remoções forçadas até junho deste ano, devido à pandemia. Na última semana, Barroso prorrogou o prazo, que terminaria no dia 31 de março. Os ministros têm até às 23 horas e 59 minutos de amanhã, quarta-feira, para registrarem os votos no sistema. O ministro Barroso manteve a sua decisão. Em seu voto, ele destaca a importância de uma legislação que trate sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários, eventualmente decorrentes de reintegrações de posse, após esgotado o prazo de prorrogação concedido. O ministro ainda afirma que, embora possa caber ao tribunal a proteção da vida e da saúde durante a pandemia, não cabe a ele traçar a política fundiária e habitacional do país. Até o momento, o ministro Edson Fachin acompanhou o voto do relator. E também em julgamento pelo plenário virtual, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal manteve a prisão do ex-vereador do Rio de Janeiro, conhecido como Doutor Jairinho. Ele é acusado da morte do menino Henri Borel. Por unanimidade, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou o recurso da defesa de Dr. Jairinho. Ele tentava reverter decisão do ministro Gilmar Mendes, relator do processo. O ministro entendeu que não houve ilegalidade na prisão porque há notícias de que o ex-vereador estava coagindo testemunhas para mentir nos depoimentos. Além disso, Gilmar Mendes verificou que há pedido da defesa sendo analisado no Superior Tribunal de Justiça e uma decisão do STF
configuraria supressão de instância. O ex-vereador do Rio de Janeiro responde pela morte do enteado Henri Borel, de 4 anos, em março do ano passado. O homem que passou 11 anos preso, aguardando julgamento, tem liberdade concedida pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ao julgar habeas corpus impetrado contra a decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o colegiado, por unanimidade, concedeu relaxamento de prisão para um homem que estava preso preventivamente há 11 anos por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e associação criminosa. Alegando que o réu responde a outros processos criminais e que o caso dos autos envolve mais de 40 acusados, o Tribunal de Justiça de Pernambuco negou o pedido de liberdade apresentado pela Defensoria Pública do Estado. Ao STJ, a Defensoria reiterou que o excesso de prazo para o término da instrução do processo afronta o princípio da razoabilidade. A 6ª Turma confirmou decisão liminar do ministro Rogério Schietti Cruz, que já havia concedido liminar para que o réu aguardasse em liberdade do julgamento definitivo do habeas corpus. O relator considerou manifestamente desproporcional o tempo de prisão preventiva do acusado. Schietti apontou que, apesar do processo ser complexo, não é razoável a manutenção da prisão cautelar por mais de 11 anos, prazo que é superior ao somatório das penas mínimas previstas para cada um dos delitos imputados ao réu, que totaliza 10 anos e 4 meses. A 6ª Turma, considerando que tem sido recorrente no STJ o reconhecimento de excesso de prazo em processos criminais provenientes de Pernambuco, encampou proposta do relator para determinar que a situação seja comunicada à Corregedoria Nacional de Justiça para a adoção das providências cabíveis. Veja a seguir, Justiça 4.0. O Poder Judiciário do Amapá está praticamente com todas as unidades totalmente digitais. As informações em instantes, voltamos já. Nós temos essa transmissão ao vivo nas redes sociais, via internet. Antes disso, pessoal, a gente precisava abrir um compêndio de jurisprudência, nós precisávamos solicitar no setor de jurisprudência do tribunal o acesso aos votos, às decisões. Não era em tempo real. Hoje, nós sabemos quem são os ministros do Supremo e não sabemos quem são os membros da seleção brasileira. Isso é o rumo ao exercício da nossa cidadania. A Justiça do Amapá tem levado muito a sério o conceito de Justiça 4.0. A novidade é que o Poder Judiciário do Estado está agora praticamente com todas as unidades totalmente digitais. O que isso quer dizer na prática? Que a tramitação de processos, audiências e até o atendimento à sociedade vão poder ser feitos pelo computador, sem prejuízo algum para os serviços prestados ao cidadão. Amapá, estado no norte brasileiro. São 142 mil quilômetros de extensão que abrigam mais de 800 mil habitantes. E em plena Amazônia está sendo desenvolvido um grande projeto tecnológico. O Amapá mirou no futuro e se tornou pioneiro na concretização das unidades judiciais digitais. Todos os serviços da Justiça podem ser feitos virtualmente. Vantagens de uma população superconectada. Afinal, segundo o IBGE, quase 84% dos amapaenses têm acesso à internet. Atualmente, todas as ações judiciais correm no PJE, o processo judicial eletrônico. Com a pandemia da Covid-19, os julgamentos passaram a ser preferencialmente por videoconferência. E pelo balcão virtual, é possível ter atendimento por e-mail e por aplicativo de mensagem. Facilidades que reduzem a distância e ampliam o acesso à justiça. A gente inclui também pessoas com deficiência. Pense nos portadores do espectro autista. Para algumas dessas pessoas é violento tirar elas do ambiente doméstico, onde elas se sentem seguras, para ir a um fórum ser entrevistadas por um sujeito como eu de terno e gravata.
elas vão fazer isso da casa delas, isso é inclusão. O Tribunal de Justiça do Amapá vai instalar nas unidades judiciais coworkings forense, locais de trabalho de uso coletivo com acesso à internet que vão ficar à disposição de magistrados, servidores e advogados que precisem trabalhar no modelo presencial. Os fóruns também vão contar com espaços para atender as pessoas que não têm meios de participar das audiências virtuais. Bom, e para falar sobre o assunto, eu converso agora ao vivo com o presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, desembargador Romeu Araújo de Oliveira. Boa tarde, presidente. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme estar falando aqui desse pedaço da Amazônia, daqui da onde começa o Brasil, para que todos possam entender e acreditar nesse grande projeto da Justiça 4.0, que é uma das diretrizes da administração do ministro Fux. Prazer é todo nosso e vamos começar a entender melhor, explicar um pouquinho como é que vocês vêm desenvolvendo esse projeto. Já existem unidades como as que mostramos na reportagem em 14 comarcas, é verdade? Conta pra gente, presidente. Bem, a pandemia fez com que o Poder Judiciário do Estado do Amapá se reinventasse no sentido de continuar a prestação jurisdicional mesmo à distância. Isso fez com que todas as unidades do Poder Judiciário, em todas as comarcas, nós estamos presentes em 14 municípios, todos realizassem atos judiciais e audiências de forma virtual. E isso fez com que nós aprimorássemos e colocássemos uma espécie de catalisador nesse projeto da Justiça 4.0, que o Tribunal de Justiça do Amapá foi o primeiro tribunal a aderir à Justiça 4.0 junto ao Conselho Nacional de Justiça. Com isso, todas as unidades, nós temos o que nós chamamos de balcão virtual. O balcão virtual nada mais é do que um ambiente onde todos aqueles serventuários e o magistrado está tal como se fosse quando a pessoa bate na porta da secretaria da vara e abre e vê todo mundo lá. Só que no balcão virtual, cada um está em um local físico, mas interligados através da internet. E as audiências também são realizadas da mesma forma, com a participação de defensoria pública, do advogado, das partes, das testemunhas, de sorte que toda a segurança para a realização de um ato é necessário para que o juiz possa decidir, ele acontece de forma virtual. Nós estamos falando na prática de economia, né? De tempo, de dinheiro, a gente está falando de recursos aos cofres públicos, economia, e é bom para todo mundo, né? Aquele tipo de medida que todos saem satisfeitos e o processo muito mais célere. Sem dúvida. Veja bem, antigamente o juiz tinha que expedir uma carta precatória para ouvir uma testemunha que não estava na comarca. Hoje ele pode ouvir, assim como nós estamos conversando, eu aqui do Amapá, e vocês aí em Brasília. Isso, sem dúvida, é uma economia de tempo, é uma economia de papel, é uma forma mais racional de se fazer uma justiça, e assim a gente busca aquilo que todos nós queremos, que é o menor tempo de duração do processo, com uma boa prestação jurisdicional. E quais foram os desafios para implantar esse grande projeto? Bem, nossa maior preocupação sempre foi com o jurisdicionado, aquelas pessoas que, a rigor, não teriam acesso à tecnologia, embora hoje todos tenham a possibilidade de participar de uma audiência, até mesmo num telefone celular com acesso à internet. Mas, para garantir esse acesso, nós estamos criando, não só no Fórum de Macapá, locais de inclusão digital, como também já estou em conversação com o governo do Estado, no sentido de nós criarmos em alguns locais, perto de grandes residenciais mais populares, salas também de inclusão digital, possibilitando que a pessoa, o mais perto de sua casa, venha participar de um ato judicial. Não só de um ato judicial, mas ter acesso a um computador para que o seu filho possa fazer uma pesquisa de internet, que ela possa, através dessa impressora, imprimir um documento que tem que pagar, um boleto, como também participar de uma audiência com o Poder Judiciário. Sem com isso, Rafaela, nós perdemos de foco aquilo que é a nossa maior característica, que é a justiça itinerante, que é nós levarmos a justiça mais perto dos ribeirinhos, até mesmo dessa comunidade que, com toda a dificuldade da região amazônica, nós temos a obrigação e sempre levamos a jurisdição até elas através da justiça itinerante, que vai continuar acontecendo.
Aquilo que a nossa obrigação é levar a justiça mais perto da população. Isso nós vamos conseguir mais ainda de uma forma virtualizada, na medida em que 84% da população do estado do Amapá tem acesso ao meio digital, mas nós estamos também com os olhos muito atentos a essa minoria que não tem, garantindo o acesso à justiça e a boa prestação jurisdicional. Presidente, essa proximidade, eu acho que além de impactar na autoestima mesmo do cidadão, do jurisdicionado que procura o Poder Judiciário, traz também essa confiança maior no poder, na instituição como um todo, né? Sem dúvida. A Justiça do Estado do Amapá ela sempre esteve muito perto da população. A nossa própria posição geográfica fez com que nós nos aproximássemos mais da população para a boa prestação jurisdicional, sempre com apoio e participação efetiva do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos advogados que sempre nos acompanham nessas jornadas itinerantes e que hoje estão participando e contribuindo muito para que esse acesso digital e a justiça possa funcionar muito melhor ainda nessa forma digital. A pandemia nos ensinou que é possível e nós estamos aprimorando e colocando uma tecnologia maior nessa nova ferramenta que nos permite olhar nos olhos de quem está distante, de colher uma boa prova, de ouvir quem necessita ser ouvido e todas as vezes em que o juiz sentir a necessidade de realizar uma audiência presencial, ele vai designar essa audiência e no fórum nós vamos ter espaços coletivos para que gabinetes que não será só daquele juiz, rotativos, e salas de audiência para que o juiz, sendo necessário, agende a realização de um ato presencial. Então, a garantia também da necessidade de, sentindo o juiz, da realização de uma audiência presencial, ela vai acontecer. Maravilha, parabéns pelo trabalho de vocês, muito obrigada pela entrevista, um prazer conversar com o senhor, viu? Presidente do TJ do Amapá, Rômel Araújo de Oliveira. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde. E você vai ver a seguir no próximo bloco, Câmara dos Deputados passa a integrar o Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação da Justiça Eleitoral. Os detalhes você confere daqui a pouquinho, eu volto já já. Nossa população é uma população extremamente carente e sedenta por justiça. E nesse aspecto, é absolutamente importante que nós tenhamos veículos que possam ajudar a aproximar o poder judiciário da população, a desmistificar a falsa ideia de que o judiciário está encastelado longe do povo. E para isso é preciso se deixar conhecer. Então, a TV Justiça, em grande medida, cumpre esse papel que é primordial, o papel de democratizar o conhecimento, de democratizar o acesso à atuação do judiciário e, assim, fortalecendo a cidadania. Eleições 2022. A Câmara dos Deputados agora faz parte do Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação da Justiça Eleitoral. Quem tem os detalhes é a repórter Renata Gorga. A parceria foi firmada aqui na residência oficial da Câmara dos Deputados, em Brasília. O presidente da Câmara, Arthur Lira, recebeu o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin. Os dois assinaram um termo de cooperação para integrar a Câmara ao Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação do TSE. Já existe um plano de trabalho que prevê medidas educativas para esclarecer sobre os malefícios da desinformação e para denunciar a prática. O documento também prevê ações de comunicação sobre serviços úteis aos eleitores, principalmente aos jovens, e que auxiliem na defesa da integridade do processo eleitoral e da confiabilidade do sistema eletrônico de votação. O Supremo Tribunal Federal validou leis de 3 estados sobre a requisição de documentos por defensorias públicas. Os detalhes da decisão com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis.
A Defensoria Pública atua na garantia dos direitos e das liberdades de milhões de pessoas carentes e necessitadas. É a instituição que presta assistência jurídica gratuita para quem não tem recursos para exercer o direito fundamental ao acesso à justiça. A Lei Complementar Federal 80 de 94, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos territórios, estabelece normas gerais para a sua organização nos estados e autoriza os defensores públicos da União a requisitarem de autoridades e agentes públicos documentos, tais como certidões, exames, perícias, vistorias e diligências. Vários estados acabaram reproduzindo isso na legislação estadual, a exemplo de Tocantins, Roraima e Pará. No STF, essa prerrogativa por parte das defensorias estaduais foi questionada, mas considerada constitucional numa decisão unânime pelo plenário virtual. De acordo com o atual entendimento do Supremo, a requisição da Defensoria Pública de exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, enfim, esclarecimentos, providências necessárias, importantes para o exercício da atribuição, é legítima para garantir o acesso facilitado e célere da coletividade e dos demais necessitados. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que o credor fiduciário não responde pelo pagamento do IPTU antes da propriedade ser passada para o nome dele e tomar posse. O entendimento do colegiado foi de que o credor fiduciário, antes da consolidação da propriedade em seu nome e da emissão na posse do imóvel objeto da alienação fiduciária, não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 34 do Código Tributário Nacional, que define que o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Assim, a primeira turma acolheu exceção de pré-executividade para excluir um banco da condição de contribuinte em relação ao IPTU incidente sobre imóvel dado em garantia em alienação fiduciária. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia mantido a execução fiscal proposta pelo município do estado contra a instituição financeira, sob o argumento de que a alienação fiduciária transfere a propriedade sob condição resolutiva ao credor, bem como lhe atribui a posse indireta do imóvel, de acordo com a lei que dispõe sobre o sistema de financiamento imobiliário. O Tribunal Paulista aplicou ainda a súmula 399 do STJ, segundo a qual cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. O relator do recurso no STJ, ministro Gurgel de Faria, explicou que a propriedade conferida ao credor fiduciário é despida dos poderes de domínio e propriedade. Segundo ele, o credor fiduciário passa a responder pelas dívidas tributárias e não tributárias incidentes sobre o bem a partir da consolidação da propriedade em conjunto com a emissão na posse em hipótese de sucessão. Quanto à aplicação da súmula 399, Gurgel de Faria verificou que a Corte Estadual deixou de observar a orientação jurisprudencial do STJ sobre a limitação dessa competência, segundo a qual não é possível a sujeição passiva do proprietário que não tem poderes de propriedade, domínio útil sobre o imóvel e que é possuidor sem ânimo de domínio ao pagamento do IPTU, casos em que se insere a figura do credor fiduciário. Já a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência arbitral e manteve a extinção do processo sobre contrato de compra de energia. Por maioria, a quarta turma do STJ negou provimento a agravo interno e manteve a decisão monocrática do ministro Antônio Carlos Ferreira, que julgou extinto um processo no qual se discutia o contrato de compra, venda e transmissão de direitos de empresas de fornecimento de energia elétrica. Segundo o magistrado, o caso analisado envolveu exclusivamente a recusa da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica em proceder ao registro da cessão de contrato formalizado entre terceiros, cujos direitos teriam sido adquiridos posteriormente pela Companhia Paulista de Energia. Para a Câmara, a cessão seria contrária à norma regulamentar de regência, por se tratar de uma nova contratação e não apenas da transmissão de direitos e obrigações de contrato anterior. Ao analisar o caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu pela possibilidade de registro do contrato de cessão de direitos relativos ao contrato de compra e venda de energia.
No STJ, ao julgar o recurso da Companhia Paulista, o relator ministro Antônio Carlos Ferreira entendeu ser de competência do juízo arbitral apreciar preliminarmente a validade e a eficácia da convenção de arbitragem decorrente de cláusula compromissória estipulada entre as partes. Ao negar o recurso, o ministro explicou que somente em hipóteses excepcionais é possível afastar a competência outorgada ao árbitro pela Lei 9.307 de 1996. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde. Temos um encontro marcado amanhã, eu te espero. Até lá, tchau, tchau.